Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui no canal. Lá fora está chovendo. Se o barulho da chuva não atrapalhar o áudio, vai ser esse aqui. Caso contrário, vou gravar de volta. Existe pecado maior e pecado menor? Existem tipos de pecados que são piores um que o outro? Ou todos os pecados são iguais? A maioria das pessoas, até aqui mesmo no canal, quando comentam, acha que não existe pecado maior e pecado menor. Mas a verdade bíblica é sim, existe sim pecado maior e existe pecado menor. Mas referente à salvação, independente do tipo de pecado, todos são dignos de condenação. A Bíblia nos prova que existe pecado maior e que existe pecado menor. Ela prova isso. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar e chegaremos à conclusão que existe sim pecado maior e pecado menor. E se gostar, como sempre, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Embora todos não sejam iguais, mas todos levam à perda da salvação. Vamos ler um versículo onde Paulo cita vários tipos de pecados. E no final ele diz que todos que cometem aqueles pecados serão condenados e perderão a salvação. 1 Coríntios 6 e verso 10, veja aí. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que Paulo citou várias classes de pecados, tipos de pecados diferentes. Aqui, ó, idólatras, adúlteros que traiçam cônjuges, efeminados, que todo mundo sabe o que é, sodomita, que todo mundo sabe o que é, ladrão, avarento, bêbado. Então veja, o bêbado perderá a salvação da mesma forma que o maldizente, aquele que fala mal da vida dos outros, também vai. Da mesma forma que o bêbado vai, o idólatra também vai, né? Então vamos ver uma passagem onde deixa claro que existe pecado maior, mas se tratando de consequências, todos serão condenados. Embora todos não tenham a mesma consequência, mas todos serão condenados. Jesus disse que os judeus religiosos que entregaram Jesus cometeram pecado maior do que Pilatos. O próprio Jesus falou que eles cometeram pecado maior. Vamos ler? Veja na sua tela. Primeiro, vamos ler na tradução Almeida Revista e Corrigida, e depois na NVI, que dá uma pequena mudada, mas o sentido é o mesmo. Respondeu Jesus para Pilatos: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ficou claro. Jesus deixou claro que quem o entregou tem pecado maior do que o de Pilatos. Em João 19, verso 11. Agora na NVI. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Os religiosos que entregaram Cristo a Pilatos cometeram um pecado maior que o de Pilatos. Ou seja, pecado maior porque conheciam mais a palavra do que Pilatos. Mas o pecado deles foi maior que o de Pilatos. Então ficou claro que existe sim pecadinho e pecadão. Mas todos os pecados são dignos de condenação eterna no inferno se não houver arrependimento. Tanto Pilatos
quanto os judeus que entregaram Jesus serão condenados ao inferno. Vamos ver um exemplo de pecado maior e menor, até mesmo pelas consequências. Todos os pecados não têm a mesma consequência. É muito pior adulterar do que a cobiça mental, até pelas consequências, pois o adultério pode levar à separação do casal, pode levar a um caminho sem volta. E quanto à cobiça, o outro cônjuge nem vai ficar sabendo. Mas os dois pecados são dignos de condenação. O adúltero vai para o inferno e o que cobiça também. Jesus disse, Mateus 5, 28, ele disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se refere ao adultério mental, cobiça carnal. Mas tanto um ato consumado ou apenas cobiça são dignos de condenação eterna, caso não haja arrependimento. O pecado da cobiça mental está nos 10 mandamentos. Querem ver? Êxodo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Todo pecado de cobiça, seja cobiça sexual ou não, é pecado de condenação eterna. Então, é um pecado mental. Cobiçar o carro do vizinho, a mulher do vizinho, a casa do vizinho, por inveja, né? É pecado digno de condenação. É um pecado mental que muitas vezes ninguém fica sabendo, nunca ninguém vai descobrir, mas Deus sabe. Então, quem cobiça não será salvo. E quanto ao adultério, Paulo disse que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10. Então, perderá a salvação quem cobiça na mente e é aquele que adultera, que consome o ato, um ato consumado. O homem cobiça a mulher, ele vai ser condenado. E o outro homem que tem um caso com a mulher que está adulterando, também será condenado. Então, ambos serão condenados. Aqui na terra, a consequência só da cobiça pode ser menor, ou nem ter consequências se ele não passar para ninguém, né? Vai ficar só nele. Mas está em pecado, porque Deus viu. Então existe sim pecado maior que o outro. Mas seja pecadinho ou pecadão, são dignos de condenação eterna. O pecado separa a pessoa de Deus. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus e se aprofunda no pecado, mais distante ele fica de Deus. Embora Deus o perdoe, mas muitas vezes a condição que a pessoa se encontra, a condição pecaminosa, ela fica escrava do pecado e se recusa a voltar a Deus. Mesmo sabendo que está em pecado, ela entra numa situação onde ela não sai mais. E aonde se aplica isso? Isso pode ser aplicado a artistas, atores de novela, atrizes, jogadores de futebol, cantores, onde a pessoa fica presa nisso, a levando a pecar. Adultérios, tem coisas que em si não é pecado, mas leva ao pecado. A pessoa fica rica e famosa e adultera, troca de mulher com frequência, muito adultério, muito. E é uma condição que a pessoa não vai voltar mais atrás. Onde a única forma dessa pessoa ser salva é renunciar o que ela faz. E ela não vai. Esse foi o caso do jovem rico na Bíblia, onde Jesus disse que ele, para ser salvo, deveria vender tudo o que tem e dar aos pobres. E ele baixou a cabeça e foi embora. Por quê? Ele estava preso naquilo ali. Não é pecado ser rico, mas isso pode levar ao pecado. Quantos cantores, jogadores, que quando ficaram ricos, largaram as suas verdadeiras esposas e foram adulterar por aí, né? Isso sempre aconteceu. Ser rico não é pecado, mas este jovem da Bíblia estava preso no dinheiro.
e a única forma dele ser salvo era desfazer de tudo. E isso se aplica hoje a famosos, jogadores, cantores, atores, onde vivem no pecado por conta disso e precisam abrir mão de tudo para ser salvo. São pessoas que em si mesmas já estão condenadas devido à sua posição, embora da parte de Deus exista perdão. Pecado é pecado. Todo pecado, independente do que, independente do tamanho, todos são dignos de condenação eterna, né? Mas existem pecados que a pessoa se aprofunda. Quanto mais a pessoa se aprofundar no pecado, mais ela se distancia de Deus e fica mais longe da salvação, porque terá que renunciar tudo que faz para ser salvo. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.